eu sou Andréia Evaristo, autora de Chiclete pra Guardar pra Depois, e hoje nós temos mais um vídeo da série Como Escrever um Livro. Eu já falei aqui sobre personagem, eu já falei aqui sobre tipos de narrador, a gente falou também sobre como construir melhor o seu personagem e hoje eu quero falar sobre enredo. Lembrando que toda narrativa nós temos sempre 5 elementos. Lembra da dica do pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Hoje eu quero falar de enredo, de estrutura de enredo. Muitos escritores iniciantes têm uma ideia brilhante, às vezes lavando a louça, às vezes na hora do banho, às vezes durante um sonho. E eles não sabem exatamente o que fazer com essa ideia. Então um cara chamado Joseph Campbell tem uma dica bastante preciosa para quem está começando. Eu sei que a ideia da jornada do herói ela é uma ideia que já está bastante batida. Ela é uma forma, não uma fórmula, e é uma forma que foi utilizada para analisar histórias que já existiam. Depois, Hollywood acabou adaptando a jornada do herói para a produção de enredos, mas no primeiro momento, ela não servia para isso, ela servia para analisar mitos e histórias de heróis que já existiam. A jornada do herói também é conhecida como monomito, e ela é composta de 12 etapas. Nós vamos ver todas elas aqui, certo? Primeira etapa. Mundo comum. O seu herói está lá vivendo a vida dele, no mundinho dele, nas condições que ele tem. Mundo comum é a primeira etapa da sua história. É o momento que você tem para apresentar quem é o seu protagonista, onde ele vive, do que ele se alimenta, qual é o conflito da vida dele, o que essa vida tem de errado, o que ele tem que mudar na vida dele, quais são os vícios que ele tem e, já de cara, você pode apresentar com quais outros personagens esse seu herói se relaciona. 2. Chamado à aventura. Tudo ia muito bem na pacata cidade de Townsville até que o seu herói recebe um chamado para aventura. Esse chamado para aventura nem sempre é um convite. Às vezes ele é um empurrão, às vezes ele é uma obrigação, é uma chantagem, é alguma coisa que vai mover o seu herói em direção à jornada, em direção ao caminho que ele tem que percorrer para que a aventura aconteça. Nós podemos fazer histórias sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Podemos fazer histórias sobre um pai que saiu de casa de manhã cedo para comprar pão e leite para os seus filhos. Não tem problema, tudo pode ser assunto da sua história, desde que você tenha algo a mais para acrescentar. Se simplesmente João saiu de casa para comprar pão, foi até a padaria, comprou pão e leite, voltou para casa e alimentou os filhos, não tem nada de diferente para contar nessa história. Mas se no meio do caminho João recebe um bilhete enigmático que contém um pedido de socorro e um endereço, aí a história começa a fazer sentido. João tem um chamado para sair do mundo comum e se lançar numa nova aventura. 3. Recusa do chamado. Se coloque no lugar do João. Você tá lá vivendo a sua vidinha, tranquilo, indo buscar pão para os seus filhos, e você recebe um bilhete. Você vai aceitar o chamado? Você vai largar tudo o que você tá fazendo e vai atrás dessa suposta pessoa que tá precisando de ajuda? É claro que não. Você é uma pessoa comum, como João é uma pessoa comum. Então João também não larga nada para ir atrás do seu chamado. João tem uma recusa, porque no fundo João não sabe que é um herói. Na verdade, nenhum de nós é um herói até que a gente prove o contrário, até que a vida nos coloque à prova e a nossa única alternativa seja ser fortes. 4. Encontro com um mentor. Mentor muitas vezes vem na figura de um mago, ou de um grande ancião, ou de um professor, ou de alguém que vai ajudar o teu herói, de alguma forma, a encarar os desafios que a jornada apresenta. É ele que vai estimular o seu herói. Ele pode ser alguém responsável por entregar elementos que possam ajudar o seu herói durante a jornada, entregar um escudo, entregar uma espada, entregar um ticket de metrô para atravessar a cidade, eu não sei. Mas o mentor é aquele que vai ajudar o seu herói, vai ensinar coisas ao seu herói que ele precisa saber e que lá na frente na jornada vão ser importantes para ele. 5. Travessia do primeiro limiar. Há um momento na história, então, que o seu herói decide, pelo motivo que for, que ele vai aceitar a jornada. Normalmente a decisão de aceitar a jornada, de aceitar se aventurar, ela é forçada por algum fator externo, tem que ter algum elemento catalisador, alguma coisa que proporcione isso. Talvez, na história do João, ele ouça uma notícia na rádio ou ele assista na televisão de que a pessoa que está presa, que mandou aquele suposto bilhete, é alguém muito próximo dele, alguém conhecido dele, ou às vezes é alguém de quem ele é fã. Ou seja, tem que ter um elemento que motive ele a entrar na jornada. E a travessia do primeiro limiar significa justamente isso, é o momento que o seu herói vai se lançar na jornada e é um ponto em que não há mais retorno. Ou seja, a partir do momento que ele entrar, ele atravessar esse primeiro limiar, atravessar essa primeira
essa porta de entrada para a aventura, ele não pode mais voltar atrás. Dali para frente ele só pode avançar ou a jornada será perdida. 6. Testes, aliados e inimigos. Essa parte da história constitui a maior parte da jornada do herói. É o momento que o seu herói vai ser testado dentro da jornada na qual ele se aventurou e onde ele vai descobrir quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. O ideal é que a sua história tenha testes que sejam capazes de transformar o seu herói de uma pessoa comum num herói de verdade. Ou seja, ele vai ter que ter os seus vícios, os seus defeitos testados ao longo da jornada e de preferência que esses vícios sejam algo que ele precisa realmente corrigir para a hora que ele chegar lá na frente ele precisar resolver o problema. Ou seja, se o seu herói é muito medroso, ele tem que enfrentar testes que sejam capazes de torná-lo uma pessoa mais corajosa. Se o seu herói ele tem uma confiança muito grande, ele acaba se dando mal por ser autoconfiante demais, ele precisa entrar numa jornada de autoconhecimento para conhecer os seus próprios limites. Então, cada história vai pedir testes diferentes. E nesses testes nós vamos ter pessoas que vão estar ao lado do nosso herói, ao lado do nosso protagonista para ajudá-lo na jornada e pessoas que vão ser inimigos. Nós podemos ter falsos aliados, pessoas que estão ao lado dele lá na frente demonstram que realmente não eram aliados. E nós podemos ter também inimigos que acabam sentindo uma certa empatia pela motivação do protagonista e acabam deixando de ser inimigos para se tornar aliados. Então isso tudo pode acontecer. No próximo vídeo, não no próximo exatamente, mas num dos vídeos que eu quero fazer, eu quero falar um pouco mais sobre os tipos de personagem que a sua história pode trazer e como eles podem se movimentar durante a trama. Então, segura essa informação lá pra frente que eu ainda vou voltar com esse assunto. Mas os testes que vão acontecer tem que sempre empurrar o seu herói pra jornada, empurrar o seu herói em sentido ao objetivo dele e transformá-lo numa pessoa melhor que seja capaz de enfrentar lá na frente o obstáculo que você planejou para sua história. 7. Aproximação da caverna oculta. Então o seu herói vai sendo testado. Algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam. Ele vai aprendendo como lidar com seus defeitos, com seus medos, com seus vícios. E aí chega um momento em que a história se depara com um grande problema. Um problema em que seu herói vai ter que testar todo esse conhecimento que ele acumulou durante a jornada. Um momento muito próximo do clímax, sabe? Você vai numa gradação, como se o personagem fosse melhorando aos pouquinhos, corrigindo os seus defeitos, corrigindo as suas falhas. E aí chega um momento em que a gente começa a construir essa grande batalha que ele vai se envolver. Essa é a aproximação da caverna oculta. Provação suprema. Então seu herói tá lá na caverna, ele vai enfrentar o maior problema da vida dele. Você construiu toda a trama, chegou no clímax e aí ele vai se deparar com aquele problema. Então Joseph Campbell dizia: a caverna que você teme entrar é a que guarda o tesouro que você procura. Então você lança o herói nessa batalha, ele vai batalhar, ele vai ser vitorioso dessa batalha para poder seguir adiante. E aí ele vai encontrar alguma coisa lá. Logo após essa provação suprema, o seu herói recebe alguma recompensa, ou seja, ele pega o elixir, pode ser uma espada, pode ser a mocinha que ele foi salvar, a mocinha que pediu ajuda naquele bilhete, ou seja, ele vai conseguir realmente obter, ele vai levar para si aquilo que ele foi buscar dentro dessa caverna oculta. Então ele toma esse objeto para si como um símbolo da sua vitória. O próximo passo é o caminho de volta. Então, em posse de todo esse conhecimento que o seu herói teve, ele começa a sua jornada de volta para casa, de volta para o início da história. Toda a história dentro da jornada do herói, ela é cíclica, né? Tem uma música do Raul Seixas que diz que tudo acaba onde começou. Tem um dos livros do Paulo Coelho, acho que é o Alquimista, onde ele também diz que toda jornada termina exatamente onde ela começa. Sid Field dizia que a melhor forma de começar uma história é sabendo o final, porque essa história ela vai ser cíclica. Então o seu herói ele tem que começar a sua jornada de volta, em posse desse elixir, em posse dessa recompensa que ele conseguiu na batalha, ele vai começar a trilhar o seu caminho de volta. Mas agora como uma pessoa transformada, como uma pessoa que conseguiu vencer os seus vícios, os seus defeitos, e conseguiu vencer todos os seus medos para enfrentar o problema. E aí surge um novo problema na jornada do seu herói. Se você pegar a maioria das histórias dos filmes de Hollywood, inclusive desenhos infantis, muitos deles vão seguir essa jornada. Então quando tu acha que tá dando tudo certo na vida do teu herói, chega um momento em que chega lá e ele se depara novamente com mais um problema. E agora sim uma provação de vida
ou de morte. Então, seu herói vai agora sim se defrontar com o maior problema de toda a sua vida. Mas, como ele já acumulou muitos conhecimentos, como ele já passou pela caverna oculta, ele já teve uma aprovação suprema, ele já conseguiu o Elixir, então ele reúne todas as suas forças e ele normalmente vence esse novo conflito, e aí nós temos a nova etapa, que é a ressurreição. Então, alguns filmes, inclusive, dão até a impressão para nós, telespectadores, como alguns livros dão a impressão para nós, leitores, que o nosso herói chegou a morrer. E aí há uma nova cena onde esse herói ressurge, vitorioso, renascido das cinzas, né? Um herói que surge lá no meio do vulcão, com aquela lava escorrendo, e ele surge, você acha que ele tá morto, porque ele caiu do despenhadeiro em direção à lava e ele acabou se agarrando num galho. Ele surge novamente pra te mostrar que não, que ele passou por uma provação de vida ou morte, mas ele saiu de lá vivo e vitorioso. Então ele morre e ele renasce. Ele passa pelo processo de ressurreição. Então ele toma o seu Elixir, ele pega todo esse conhecimento e ele volta pra casa, renascido, e agora sim para receber todos os louros como um herói de verdade, né? Porque um homem nunca passa duas vezes pelo mesmo rio. Na segunda vez, não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. Então essa é a jornada do herói, de Joseph Campbell, e que é utilizada em muitos filmes e em muitos livros de muito sucesso. Como eu falei, vou repetir, é uma forma, não é uma fórmula, ou seja, não é uma receita de bolo. Você nunca pode esquecer da sua voz de escritor, você não pode esquecer da sua intuição, porque tirando todas as técnicas que existem, é possível sim produzir uma boa história apenas com a intuição do escritor. Então a gente vai trabalhar algumas coisas de estrutura, mas não se esqueça nunca da sua voz interior. Não se esqueça nunca da sua ideia original, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim aqui embaixo. Se gostou muito, 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 pode compartilhar esse vídeo com seus amigos pra ajudar na divulgação. Por hoje é isso. Beijo da titia e até a próxima.